Quem acompanha aqui o canal há algum tempo já sabe o quanto eu amo livros que trazem um teor mais reflexivo na leitura, que faz com que a gente saia daquela leitura pensando, refletindo, sabe? E que mude nossa vida de certa forma, para que a gente mude nós mesmos e o ambiente em que a gente tá vivendo, sabe? Pelas nossas próprias atitudes e pensamentos, quem sabe. Quando eu fui fazer essa lista de livros, eu percebi que boa parte dos livros que eu gostaria de trazer aqui pro canal são da editora Valentina. Muitos dos livros da editora são publicados com esse teor mais reflexivo, e então surgiu a oportunidade de a gente fazer esse trabalho aqui. Então esse vídeo conta com o apoio da editora Valentina. Então desde já eu agradeço muito a editora por ter topado participar aqui do especial de todos os dias de setembro e também por ter me enviado os livros que eu ainda não tinha. Então vou começar falando com vocês sobre os livros que eu já li e que alguns de vocês aqui que já me acompanham já me viram falando várias vezes anteriormente aqui no canal, que são Passarinha, né? Vou começar com Passarinha. Esse livro, gente, é o típico livro que vai tocar você, sabe? Que vai fazer você se emocionar muito com a leitura. Passarinha vai contar pra gente a história da Caitlin, que é uma garotinha que tem síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo, sabe? É um nível diferente de autismo. E na vida dela, muitas coisas têm acontecido. O irmão mais velho e melhor amigo da Caitlin acabou falecendo recentemente. O pai dela tá completamente, sabe, dilacerado com o que aconteceu. Toda a cidade meio que já sabe o que aconteceu na família dela, e ao mesmo tempo em que ela sofre com o próprio luto de ter perdido, sabe, a pessoa em quem ela se apoiava, a pessoa em quem ela mantinha todas as suas esperanças, seu melhor amigo, seu irmão mais velho. Enfim, né, além de ela ter perdido o irmão mais velho, ela também tem que lidar com o próprio luto e lidar também com o luto do pai, que de certa forma atinja ela, sabe? Ao mesmo tempo que ela lida com a experiência de conhecer o mundo, sabe? Descobrir tudo que tem lá fora com essa perspectiva, essa visão de mundo tão única e especial que ela tem. É um livro muito tocante, assim, eu li faz algum tempo e desde então ele se tornou um dos favoritos meus da vida, porque ele traz, então, toda essa história que por si só já é bastante emocionante, bastante tocante, que faz a gente ficar bastante balançado. Gente, é muito incrível, é um livro, assim, que realmente me fez, sabe, terminar o livro, assim, meio que arrepiada e feliz ao mesmo tempo por essa história que realmente vai transformar a sua vida. Então, é um livro, assim, que é altamente indicado. Depois eu quero falar de um livro, gente, que eu tô sempre comentando aqui com vocês no canal e, assim, eu vou sempre estar comentando, porque ele realmente me mudou, sabe? Mudou a forma como eu enxergo as coisas. Eu tô falando de Proibido, da Tabitha Suzume. É um livro de alta dualidade, sabe? Você vai ficar dividido durante toda a história, durante todo o livro, mas eu tenho a esperança, né? O que eu espero é que o leitor, quando pega esse livro pra ler, não escolha lados especificamente, mas escolha a empatia e escolha se colocar no lugar da pessoa. O livro vai narrar a história de dois irmãos mais velhos de uma família de 5 irmãos, se eu não me engano, e é uma família, gente, completamente abandonada, sabe? A mãe deles é super relapsa, o pai vive em outro país e acaba ficando pra Maya e pro Lochan, que são os dois irmãos mais velhos, a responsabilidade de criar os irmãos mais novos. Então, assim, o dinheiro que chega em casa, se eles não separarem, a mãe vai fazer outra coisa, entendeu? Eles têm que ter toda a logística ali de fato, sabe, serem chefes de família, criarem esses irmãos, sabe, alimentar, dar banho, ajudar a fazer o dever de casa, fazer com que eles andem na linha. Então, tudo isso é responsabilidade de dois adolescentes de seus 16, 15 anos. Então, é uma situação muito complicada e você já começa o livro meio tenso por causa disso, sabe? Quando você é apresentado a esse núcleo familiar muito problemático. Só que tudo fica ainda mais complicado quando esses dois irmãos mais velhos, que de certa forma não se enxergam como irmãos mais velhos, se enxergam como chefes de família, acabam de certa forma se envolvendo amorosamente, e então o livro vai se tratar sobre incesto, né? Ele vai trazer um romance entre irmãos. E essa premissa choca muita gente, tem muita gente que abomina, sabe, a ideia, simplesmente, a mera ideia disso aqui, tem muita gente que já abomina e já fala, não vou ler, ponto final. Só que o que o livro vai trazer aqui pra gente, além desse romance proibido, dessa história de vida muito complicada dessa família, é o fato de você se colocar, sabe, no lugar desses personagens, porque durante toda a leitura você vai ficar sem saber o que você, sabe, qual lado você toma, sabe, lado entre aspas. Mas eu acho que de certa forma toda a intenção da autora com esse livro não é fazer você escolher qual lado você fica, mas sim fazer você
ter a empatia de se colocar no lugar dessas duas crianças, sabe? Desses dois adolescentes. Já não começar a ter essa visão mais de julgamento, sabe? Desses dois personagens antes de conhecer a história deles. Então, eu acho que é isso também que eu bato na tecla sempre que eu falo sobre esse livro. É que, por mais que seja um tema muito espinhoso e que muita gente já vá negar logo a princípio, eu digo, dê uma outra chance pra você enxergar o outro lado da moeda, sabe? Pra você perceber que não é tudo tão preto no branco como você imagina. E disso você traz pra sua vida também quando você vai levantar esses pré-julgamentos de outras pessoas próximas de você. Você não vai mais enxergar elas com os olhos que você tem, sabe? Da sua perspectiva de vida, que é completamente diferente da do outro. Então eu acho que esse livro, ele traz na gente essa questão da empatia. Ele faz com que a gente tenha mais empatia pelo outro, que a gente saiba se colocar no lugar do outro e tenha também, sabe, esse lado mais compreensível, essa parte mais da compreensão. Você pode não aceitar o que o outro vive, mas você precisa compreender os motivos dele. Eu acho que isso é o essencial pra gente começar a viver bem, sabe? Em comunidade, em sociedade, quando a gente se coloca no lugar do outro e, de certa forma, compreende o que ele tá passando. Agora eu vou falar com vocês sobre 3 livros, um que eu tô lendo e 2 que eu ainda não li. O primeiro é o Fale. Gente, esse livro fala sobre um assunto muito cabeludo e que, assim, eu não posso falar qual é o assunto porque eu consideraria já como sendo um spoiler. O livro vai narrar pra gente a história da Melinda, que é uma adolescente de 14 anos que tá entrando no ensino médio, e assim que ela entra no ensino médio, ela vai a uma festa junto com as amigas que tá sendo dada pelos veteranos. E nessa festa, ela tá ali se divertindo com essas amigas e ela bebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nada muito extravagante, até que chega um rapaz e oferece uma bebida pra ela e propõe que eles vão pra outro lugar pra poder, enfim, ter uma conversa mais privada. E a gente tá falando de uma adolescente de 14 anos que tá tendo as suas primeiras experiências em muita coisa, então ela acaba aceitando ir com esse rapaz pra um outro lugar mais privado, até que ela se encontra numa situação muito delicada, muito complicada. E depois que ela sai daquele lugar ali, ela liga pra polícia, a polícia vai até a festa, acaba com toda a festa, ela começa a ser taxada como uma pessoa estraga prazeres, sabe? Acabou com a diversão de todo mundo na escola, porque as pessoas entenderam de tudo ali que ela estava assustada pela primeira experiência dela e simplesmente resolveu dedurar todo mundo, mas não foi bem isso que aconteceu. E a gente vai acompanhando então ao longo da leitura quais são as consequências disso, tanto pra vida dela quanto pra algumas pessoas que estão ali ao redor dela. Gente, é um livro, assim, que pra mim é um sinal de alerta, é uma placa de, tipo assim, preste atenção, sabe? Saiba falar, saiba fazer sua voz ser escutada, saiba denunciar, saiba não ficar calado, porque são situações muito difíceis que tanto pessoas mais novas quanto pessoas mais velhas podem passar e passam todos os dias e simplesmente ficam com medo de ir adiante dos resultados, sabe? Das consequências de fazer sua voz ser ouvida. Assim, é um livro muito necessário, eu acho, com uma temática muito importante e que eu indico muito pra todo mundo, gente. É um livro que todo mundo precisa ler. Agora eu vou falar com vocês sobre 2 livros da editora que eu ainda não li, mas que eu tô com muita vontade de ler, e os 2 vão falar sobre, enfim, temas diferentes, assim, pra gente pensar. O primeiro é O Fundo é Apenas o Começo, do Neal Shusterman. Esse livro vai falar sobre esquizofrenia, narrando a história do Caden, que é um garoto que tá vivendo 2 vidas, entre aspas. Ele tá, enfim, dentro de um navio, passando por situações e aventuras completamente diferentes e, enfim, experienciando situações incríveis e ao mesmo tempo tensas. E ao mesmo tempo que ele tá vivendo essa vida do navio, ele também tá vivendo uma vida completamente comum e ordinária ali da escola. Ele tá vivendo esses 2 mundos e ele tá, assim, sendo consumido por isso. Como eu falei com vocês, ainda não li o livro, mas ele tá na minha lista de próximas leituras, porque eu ainda não tive contato com a esquizofrenia, assim, de conhecer como que a doença funciona, como que esse problema se dá na vida da pessoa, como que ele vai influenciar tanto na vida dela quanto na vida das outras pessoas próximas e tudo mais. Então esse livro aqui, gente, tá na minha lista de próximas leituras, eu não vejo a hora de ler. E eu já tô com expectativas muito altas, porque o autor, o Neal Shusterman, tem um filho que tem esquizofrenia, então por isso ele tá trazendo aqui pra história toda a vivência que ele teve com essa doença, sabe? Ele não tá simplesmente tirando tudo da cabeça dele, ele tá de fato narrando uma coisa pela qual ele passou, uma experiência pela qual ele conviveu e convive ainda com o filho. Então, assim, eu tô muito empolgada e tô com expectativas muito altas pra essa leitura. E por fim, eu quero falar com vocês sobre Dumpling. Muita gente me falou que esse livro é muito fofo, que adorou a leitura, mas por mais que ele possa ser fofo, ele tem um teor ali de muita coisa a se pensar. O livro vai contar pra gente a história da Will, que tem um nome muito diferente. Deixa eu ler aqui pra vocês porque eu ainda não sei falar direito. Chama Willow Dean Dixon. Esse é o nome dela. Ela é uma menina que tem sobrepeso e ela tá super contente no corpo dela. Ela se aceita, ela
não se odeia, sabe? Ela vive muito tranquilamente, muito feliz com o corpo dela. E curiosamente, ela é filha de uma Miss. E por mais que ela seja filha de uma Miss, sabe, isso não afetou a vida dela com relação ao corpo dela e como ela se enxerga. O que vai afetar a vida dela é quando ela começa a trabalhar e nesse emprego ela acaba trabalhando com um menino por quem ela se interessa. E, surpreendentemente pra ela, esse menino também, sabe, se interessa por ela e sem pensar na forma física dela, sabe? Ele está interessado nela e isso começa a meio que mexer com ela, sabe? Ela fica um pouco meio insegura com o que tá acontecendo porque ela sabe como as pessoas enxergam pessoas como ela, sabe? Pessoas como sobrepeso, ela sabe que a maioria das pessoas tem esse olhar meio que preconceituoso e ela tá estranhando muito que esse rapaz não tenha o mesmo olhar por ela. E isso mexe um pouco com a autoestima dela, o que era pra fazer com que ela se sentisse ainda melhor consigo mesma, tem um efeito meio que contrário. E é a partir daí que ela vai se propor a participar de um concurso de beleza junto com outras meninas ali que são completamente fora dos padrões da sociedade pra elevar sua autoestima, sabe? Fazer com que ela se sinta melhor do que ela já se sentia antes de conhecer esse rapaz. E, gente, olha que premissa incrível, sabe? Falar sobre aceitação, sobre você se amar como você é, sobre você viver fora dos padrões que a nossa sociedade impõe e ainda assim ser muito feliz consigo mesmo. Então, assim, é uma leitura que eu tô muito empolgada pra ler também e eu não vejo a hora de fazer essa leitura aqui porque eu tenho a impressão de que vai ser uma leitura muito divertida e bastante reflexiva também. Bom, pessoal, então essa foi a minha lista de livros com teores reflexivos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e se você quer uma lista 2 desse tipo de livros, que eu bolo ela e trago aqui pra vocês porque eu adoro esse tipo de literatura. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir que ajuda muito na divulgação do canal e aproveita pra se inscrever porque tá tendo vídeo todos os dias durante o mês de setembro. A gente se vê então amanhã. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.